Mateus 9:35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Estamos aqui nesta noite para meditar na palavra do Senhor nosso Deus, porque eu observo aqui Jesus, na sua caminhada, na sua jornada, ele deixou a sua glória, o seu trono, o seu poderio e veio a este mundo nascer de uma mulher e ainda além de tudo numa manjedoura para nós trazer a salvação. E ele veio com esse propósito, e a palavra de Deus nos mostra que Jesus, quando ele quis começar, manifestar o seu poder, o seu conhecimento com 12 anos de idade, mas logo ele foi impedido pela família, pelos pais, e então ele se calou por algum tempo. A palavra de Deus não fala nada a respeito de Jesus. Mas aos 30 anos de idade, quando ele começou a anunciar, a pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que ele começou a pregar o evangelho do reino. E ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra do reino. E nós vemos que quando ele viu as multidões, ele os encontrou como ovelhas sem pastor. Eles estavam exaustos, gemendo, aflitos e atribulados. E nós vemos hoje, o mundo está da mesma forma hoje. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão correndo de um lado ao outro, em busca da solução de um problema. Mas é porque elas estão fora do projeto de Deus, fora da palavra, e não tem pastor, eles se sentem desprotegidos e precisam da misericórdia do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus, quando ele vê essa multidão que está exausta, ele olha para os discípulos e ele começa a dizer para os discípulos: a seara em verdade é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. E não ficou só nisso. Então Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se Jesus tivesse olhado, ele mesmo, Jesus, ele andou, ele palmilhou por essa terra, e ele simplesmente escolheu 12 homens que realmente ficaram até quase o final, mas antes do final, quando Jesus vai para a cruz, eles deixam Jesus, simplesmente o apóstolo João, que segue Jesus até ao final da sua vida, até a morte. Os demais todos fugiram. Mas Jesus escolheu esses 12 homens, e ele não se preocupou em escolher uma multidão de missionários, de obreiros, para que fossem por todo mundo pregar o evangelho. Mas ele simplesmente disse aos seus discípulos: orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Muitas vezes nós nos acomodamos como cristãos e olhamos para todos os lados e achamos que não tem mais o que fazer. Eu passei esse ano, até uns 2 meses atrás, eu até falei que eu acho que pregar mais para quê? O Brasil está evangelizado, vou tomar a minha decisão, vou trabalhar para viver. Mas de 2 meses para cá, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu coração. E eu estou realmente decidido a fazer algo para o próximo ano. Se Jesus não voltar, fazer algo por missões. O meu coração voltou a arder, a queimar a respeito de missões.
E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no próximo ano, ainda que venham grandes lutas e problemas, mas o Senhor vai nos dar vitória. Eu li esse livro aqui por muitas vezes, o livro O Clamor do Mundo, de Oswaldo Schmidt. É um livro muito maravilhoso que fala a respeito de missões. E ele nos conta aqui nesse livro, que ele foi traduzido em 69 para o português. E ele conta que existem no mundo, quantos idiomas vocês sabem mais ou menos? De 64, 69, nessa época, havia 6.526 idiomas. 6.526 idiomas. E simplesmente, só 270 naquela época que tinha a Bíblia por inteiro. 200 e poucos só tinha o Novo Testamento. Não, 1000 e pouco tem o Novo Testamento. Em tudo que tem alguma literatura evangélica naquela época, havia 2.100 e poucos idiomas que havia a palavra de Deus. E 4.526 idiomas no mundo sem a palavra de Deus, sem o conhecimento do Evangelho, sem ouvir uma palavra a respeito da salvação em Cristo Jesus. Claro que durante quase 60 anos, eu creio que multiplicou ou duplicou essa palavra em traduções, mas ainda resta muita coisa a fazer. Nós vemos o Luiz Fernando, a Genaína, que foram lá para Madagascar, não tinha lá idioma, a palavra de Deus traduzida no idioma do povo. E eles começaram a traduzir o Evangelho de Lucas, que é o evangelho mais claro, mais declarado, para evangelizar. E eles então estão ali ensinando o povo. Mas existem multidões de pessoas que ainda não conhecem e nem sabem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E eu e você, nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor e para anunciar. A palavra de Deus diz em Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Aleluia! Essa é a ordenança de Jesus. Ele deixou aqui para os discípulos: rogai ao Senhor da seara que manda trabalhadores. Mas também depois, antes dele subir, ele deu uma ordenança para que os discípulos fossem por todo o mundo pregar o Evangelho do reino a todas as nações, para que então venha o fim. Mas depois desse tempo, os discípulos anunciaram o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele achou que ele tinha pregado para o mundo inteiro o Evangelho de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, estamos deixando a desejar. Nós temos deixado a frieza tomar conta. Nós temos deixado de ser pentecostais de verdade. Porque quando éramos pentecostais, nós não tínhamos vergonha de anunciar, de pregar, de falar que Jesus está voltando e de falar que quem não crê será condenado e vai para a condenação, para o inferno. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Ou é o caminho do céu ou é o caminho do inferno. Então nós precisamos preocupar-nos em pregar o Evangelho do Senhor. E devemos fazer algo no reino de Deus. Nós devemos fazer e pregar e anunciar o Evangelho do Senhor e orar para que o Senhor envie ceifeiros. Existe uma igreja no Canadá que ela começou com 5 missionários. Sem dinheiro, uma igreja pequena. E essa igreja no segundo ano já mandou 10 missionários. No outro ano mandou 20 missionários para o campo. Uma igreja.
E ela foi mandando, e depois dos 20 foi para 40, dos 40 foi para 100 missionários, dos 100 foi para 200, dos 200 foi para 350, e quando estava em 350 o pastor falou dos olha, eu não vou parar enquanto não chegar em 400 missionários. Uma igreja, não uma grande igreja, uma rica igreja, uma igreja, quando ela quer, no nome de Jesus, ela faz o mundo estremecer, ela faz o evangelho chegar até os confins da terra. Mas se nós cruzarmos os braços e dizer, eu já tenho Jesus, já tenho certeza da salvação, Jesus pode voltar hoje, mas aqueles multidões que estão clamando, o sangue deles vai clamar se nós não anunciar o evangelho. O sangue desse povo vai clamar e nós somos responsáveis. Se nós não pregar, se nós não despertar, no dia daquele grande dia do juízo final, o sangue desse povo vai clamar diante do Senhor. E nós somos culpados por não ter anunciado o evangelho. Mas não dá para sustentar. Imagine uma igreja como a nossa. Ser uma igreja como a nossa, crer em Jesus, no poder de Jesus, investir no reino de Deus, Deus prospera e abençoa. Aleluia. E nós podemos enviar missionário, não um missionário, 10, 20, 30, e Deus vai nos abençoar. Mas quando nós fechamos a mão, achamos que já estamos crentes e já estamos prontos para ir para o céu, e não nos preocupamos com o evangelho da salvação em Cristo Jesus, então nós não vamos fazer nada. Mas se nós nos preocupar com as almas, nós vamos abrir as nossas mãos e nós vamos fazer, e Deus vai levantar obreiros, porque nós vamos orar e vamos contribuir. Quando nós oramos, Deus levanta obreiros, Deus vai enviar trabalhadores, mas Ele simplesmente não pode enviar se nós não nos enviarmos. Então nós como igreja precisamos sim reconhecer que nós precisamos em primeiro lugar orar para que o Senhor envie, levante obreiros para a sua seara, e em segundo lugar abrimos a nossa mão para que esses missionários, quando eles vão para o campo, eles possam ir convictos que vai chegar o sustento deles. Imagina essa igreja, foi feito um levantamento, que mandou os 400 missionários para o campo, e um jornalista do Canadá começou a interrogar essa igreja, e a igreja católica também ficou preocupada da onde saía dinheiro, que você tinha milionários nessa igreja, e o pastor disse, não, o nosso povo é tudo povo simples, povo humilde, mas sustentar 400 missionários precisa da bênção de Deus. Aleluia. Sustentar 400 missionários no campo, precisamos ter fé, precisamos acreditar. Nós acreditamos naquilo que nós temos no bolso, mas aquele missionário, aquele pastor, ele levantava a oferta missionária por fé. Não era você ter. Muitas vezes a gente fala assim, eu dou minha oferta de missionária por fé. Dá nada por fé, dá porque tem no bolso. Se não tivesse, não ia fazer um voto. Mas ele fazia um propósito com a igreja, e eles prometiam e eles contribuíam, e quando chegava o dia de mandar o sustento, os dinheiros estavam lá para todos os missionários. Nunca faltou dinheiro para sustentar 400 missionários. Então nós precisamos aprender. E eles não vendiam Bíblia, não vendiam nada, nem feijoada. Eles simplesmente, a igreja ofertava, a igreja contribuía, e os missionários estavam fazendo a obra de Deus. Quando nós dedicarmos a nossa fé ao Senhor Jesus, Ele nos garante vitória. Nós precisamos acordar, e acordar para a realidade, porque o próprio Senhor Jesus, Ele estava dizendo aqui, a seara na verdade é grande, mas os ceifeiros são poucos. O que Jesus falou? Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Eu estava lembrando hoje cedo, quando eu era criança, a gente plantava lavoura, e naquela época era tudo colhido da foicinha, Coitado, era um trabalho tão árduo, mas
Na época que a gente plantava o soja vinha colheita fim de maio. Hoje colhe em janeiro, já está colhendo soja. Naquela época você plantava em outubro, colhia em maio. E em maio muitas vezes geava, né? E quando caía a geada em cima do soja maduro, ele abria tudo na roça sem colher. A gente perdia toda a semente. O que a gente fazia? Levantava de madrugada, 5 horas da manhã, cortava o soja. Antes do sol esquentar, amontoava ele para daí trilhar, para daí você ter algo, poder não perder a semente. Hoje se perde a semente, né? Hoje o gelo da frieza espiritual está deixando a semente cair no chão. A semente está se perdendo e ela não está sendo semeada. A semente da palavra de Deus, ela precisa ser semeada. Nós deixamos essa semente se perder. A geada, o gelo espiritual tem tomado conta das igrejas e quase ninguém no mundo está preocupado com as almas que estão caminhando para uma condenação eterna. O que eu e você temos feito esse ano de 2020? Mas teve pandemia, não deu para fazer. Eu contribuí com a minha oferta, nunca deixei de contribuir. Tudo bem, glória a Deus pela tua vida, por aquilo que você fez, mas nós podemos fazer muito mais. Aleluia. Nós podemos e devemos fazer muito mais, porque a palavra do Senhor, ela é palavra de poder, e ela é poderosa, e ela é forte, e ela exige de cada um de nós que venhamos fazer, porque a palavra do Senhor nos diz em Ezequiel capítulo 3, o versículo 18, tem chamado a minha atenção, e eu tenho realmente me preocupado. A Bíblia fala aqui sobre o atalaia, e o versículo 18 diz: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas isso é só para pastores, isso é só para obreiros. Não, a Bíblia diz que lá em Mateus 28, fala que nós devemos fazer discípulos, e o discípulo faz discípulo. Então você e eu, nós temos compromisso com o reino, com a palavra de Deus. Nós precisamos anunciar, nós devemos avisar o nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso parente, se ele está caminhando para uma condenação. E se você não avisar, se eu não avisar, ele vai morrer na sua iniquidade, mas o sangue dele, o Senhor vai requerer de nós. Nós temos compromisso com o ID de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra. Nós não podemos ficar mais de braço cruzado, assentado, ouvindo a palavra. Estamos cheios da palavra que nos diz que nós vivemos. A igreja, eu venho uma vez por semana na igreja, acha que é muito. Isso é porque a igreja está lotada da palavra e não está repartindo com ninguém, está saciada. Mas se eu e você assumirmos a responsabilidade, anunciar e pregar o Evangelho, falar para o nosso vizinho, para o nosso parente, que ele está caminhando para o inferno. Mas eu não vou falar isso, eu vou perder a amizade com ele. Não importa se você perder a amizade, mas o meu dever, o teu dever é de anunciar, é de falar que se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não confessar Jesus como Senhor e Salvador, ele está condenado. Não há salvação sem Jesus. Precisamos passar pela porta. Ele disse: eu sou a porta, aleluia, e se quem não entrar por mim não achará vida eterna. Então nós precisamos entrar por Jesus, precisamos anunciar, precisamos pregar a palavra com autoridade e poder. Não importa se a pessoa gostar ou não gostar, o meu dever, o teu dever é falar que ele está no caminho errado, que ele precisa se arrepender, precisa se converter, precisa entrar pela porta, entrar por Jesus para ter a vida eterna. Porque há só dois caminhos.
Não há 3 caminhos, não há 5 caminhos, há 2 caminhos: o caminho que leva à vida eterna ou o caminho da condenação eterna. Nós, como igreja, nós sabemos disso, mas quantos que não conhecem, não sabem de tudo isso? Estão fazendo o que agrada a sua carne, a sua vontade, os seus desejos, e eles não sabem que eles estão caminhando passo a passo para uma condenação eterna. Não é só para uma semana, é eternamente. O que você tem feito para que as almas sejam salvas, para que a tua família seja salva, para que os teus parentes sejam salvos? O que você tem feito esse ano de 2020 pela tua casa, pela tua família, pelo teu vizinho, pelo teu parente? A vida está muito boa. A vida está muito boa. Esse ano falaram em muita crise, mas a crise nem chegou, né? O povo está fazendo festa, está esbanjando, e nós deixamos de contribuir muitas vezes com o reino, com a obra, com os missionários que estão no campo, que poderiam fazer muito mais, mas nós achamos que, tá bom demais, tá ótimo, o que eu estou fazendo está ótimo. Missionário na Índia, e esse missionário pregou muitos anos na Índia, e quando a sua velhice chegou, ele voltou de volta para a sua cidade de origem, e ele então convocou, a igreja para que pudesse levantar alguns missionários que pudessem ir no lugar dele. E ele fez o apelo e começou a fazer o apelo na igreja para que alguém se dispôsse para ir para a Índia pregar o evangelho. E na metade do sermão dele, ele caiu desmaiado no púlpito, pela sua idade, pelo seu sofrimento no campo. E ele caiu, e graças a Deus tinha um médico ali, ajudaram ele. E de repente ele voltou, ele acordou. E ele perguntou aonde é que ele estava. E o médico falou: calma, fica quieto, você teve um infarto, você teve um impacto no coração, você passou mal, fica quieto aí, que se você falar muito você vai morrer. E ele falou: me ajuda a levantar. E voltou, e ele falou: eu não terminei, porque eu preciso pregar. E ele levantou e foi levado ao púlpito, e ele começou a suplicar, para que alguém se dispôsse para ir para a Índia. E ele falou que a rainha, a rainha Vitória, pedia voluntariamente para os jovens, se apresentar para ir para a Índia, para ser soldados, para trabalhar, para defender. Apareciam milhares que se apresentavam, mas para o reino, para pregar o evangelho, ninguém se moveu. E então ele falou: já que ninguém está indo, eu voltarei para lá. Eu sei que não vou poder mais pregar como pregava antes. Eu sei que não vou passar, subir as montanhas, passar pelos rios, e chegar aos lugares que precisa chegar. Mas eu deitarei ao lado de um rio e vou morrer ali para mostrar o amor que eu tenho pela Índia em favor da salvação das almas. E nesse momento, quando ele falou dessa forma, alguns jovens se dispuseram, levantaram, chorando, e se entregaram para a obra do Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, como Jesus eu me encontrar. Tem dias que eu penso: Jesus, eu quero que o Senhor volte, mas eu queria levar mais alguém para o céu. Eu não quero ir com tão pouca gente, eu quero mais. Precisamos levar mais pessoas. Com que cara nós vamos chegar lá? Saber que Jesus morreu por nós numa cruz, deu a sua vida, deixou o trono de glória, veio a esse mundo, morreu por mim na cruz, e eu chegar lá de mãos vazias, dizendo: obrigado, Jesus, que o Senhor me salvou. Isso é muito, não sei como falar, não. Falta de respeito, de gratidão, de agradecimento pela salvação, que se nós começarmos a valorizar o que Jesus fez por nós e acordarmos para a realidade, nós vamos fazer algo mais para a obra de Deus esse ano que vem.
E eu convido vocês, nós estamos finalizando o ano, mas o ano que vem eu estou com um propósito no meu coração, não contei nada para a igreja ainda, mas o meu coração está fervendo e eu sei que os irmãos vão gostar. Em janeiro a gente vai revelar o assunto. Eu preciso ainda conversar com alguns pastores sobre missões e nós vamos revelar depois para a igreja o que é que Deus tem colocado no meu coração. E nós vamos fazer em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos fazer, Deus vai aprovar, porque eu falei uma época, né, que Deus precisaria falar comigo 3 vezes bem alto para eu voltar, né, a ser um missionário no campo. Mas Ele falou comigo bem baixinho, assim, lentamente, mansamente. E eu entendi que é hora de acordar. O ano que vem é hora de nós fazer algo mais no reino de Deus. E eu conto com vocês, porque eu sempre vejo os irmãos prontos para fazer, e nós vamos fazer algo mais no reino de Deus. Não sei quantos que vão se dispor para ir, mas eu sei que Deus vai trabalhar no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Deus vai fazer algo maravilhoso. Enquanto nós estávamos fazendo mais por missões, amando mais missões, as pessoas se convertiam e vinham, e a igreja crescia. Quando nós paramos de amar e de enviar e de fazer mais por missões, a igreja está estagnada, não cresce, não multiplica. Mas se nós fizermos, Deus vai se responsabilizar. Se nós começarmos a fazer algo por missões, Deus vai fazer algo para crescer, a igreja crescer, e vamos enviar missionários para a glória. Coloca em pé. Eu te pergunto nessa noite, como estão as tuas mãos? Estão cheias? Você pode dizer: Senhor, eu vou chegar diante de Ti e vou apresentar a Ti. Tantas e tantas pessoas eu tenho aqui que eu evangelizei, que eu preguei, que eu chorei, que eu jejuei. Tantas ofertas que eu enviei para missionários. Eu sei que estão sendo bem investidas, porque os missionários têm feito algo maravilhoso no campo. Quando eu olho e vejo, né, a obra missionária, eu louvo e glorifico a Deus. Mas será... quantas almas poderia o Senhor apresentar? Quantas almas você pode dizer, elas estão firmadas em Jesus, elas estão salvas, eu acredito, eu sei que quando eu chegar lá, eu não vou chegar de mãos vazias, eu vou chegar lá e eu vou ter uma parte daquilo que eu tenho feito no reino, na obra de missões. Aleluia, mas nós podemos fazer mais. Se você tem certeza que você já tem feito, faça mais. Nessa noite eu quero que você tome uma decisão. Eu quero que você prometa no teu coração, não para mim, para a igreja, para os irmãos, mas no teu coração, de fazer algo mais por missões o ano que vem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. As almas estão chorando, estão esperando, o mundo clama. O clamor do mundo chega ao trono de Deus, porque muitos não sabem o que fazer, como fazer e aonde ir. Mas nós sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida, e quem garante a salvação é só Jesus. Nós sabemos, nós conhecemos, mas o mundo não conhece, e eles estão esperando por nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós investimos tanto em nós, em nossa casa, em nossa família, em nosso carro, mas nós podemos investir muito mais no reino, porque se o anticristo começar a reinar, ele vai tomar a tua poupança, ele vai bloquear tudo. Isso não vai resolver nada. Mas aquilo que você fazer no reino de Deus, para a glória de Deus, isso está garantido. Deus promete em nós guardar, em nós sustentar, em nós proteger. E eu creio que Ele fará, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Coloque a tua mão no teu coração e faça um propósito com Deus.
de acordarmos para a realidade, de fazermos algo mais do reino de Deus no próximo ano, em nome de Jesus. Ou a quem sabe ainda hoje, amanhã, esse final de ano ainda podemos ganhar almas para o reino de Deus.